Aleluia. Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 21. Hoje é consagração de Laurinha. E eu queria falar sobre essa questão, né, da consagração, que não é uma coisa apenas que é uma representação, mas é um fato. Não é uma coisa apenas que é um evento, mas é um procedimento de vida e que tem muito a ver com a prática da nossa existência, né? Eu não sei porquê, mas essa semana eu estava lendo um livro de Peter Drucker, né, A Sociedade no Período do Pós-Capitalismo. Não sei por que eu faço essas coisas. Eu estava lendo uma das passagens, ele estava falando sobre a administração, e dentro dessa característica de administração, é a confiança que é transferida para que alguém administre. E é impressionante que a Bíblia chama isso de mordomia. Ou seja, nós transferimos uma administração que nos é confiada para alguma outra pessoa fazer aquilo como se eu fizesse. Por exemplo, eu sendo o pastor aqui da igreja e tendo alguns ministérios, o líder de ministério, ou a pessoa que cuida do ministério, cuida representando o pastor, ou cuida como se o pastor estivesse cuidando. Por isso que é importante haver unidade na igreja, para que todos que trabalham de forma voluntária façam aquilo que de fato lhes foi confiado para administrar e do jeito que a administração lhe exige, né? Eu digo que é um trabalho voluntário porque no trabalho secular, se você é contratado para cumprir determinada missão, né, ou cuidar de determinado assunto, e você não fizer, o teu chefe chega lá para você: olha, muito obrigado pelo tempo que você ficou aqui, mas eu quero alguém que faça de uma outra forma, com outras características, e você, então, não faz mais aquilo. E é impressionante que, dentro dessas características desse processo que eu venho conduzindo você na introdução, para a gente poder falar sobre consagração, no caso a consagração da Laurinha, que tem a ver com administração e tem a ver com mordomia. A grande questão da nossa vida é como cada um de nós administra a própria vida que nos é confiada. Porque se tem um valor que nós temos, que é um valor impressionante, é a própria vida, né? Faz uma semana, amanhã, que eu comecei um grupo no Instagram para, de alguma forma, evangelizar ou falar com não cristãos. E o nome do grupo é Eu Decidi Perdoar. E eu procurei para chamar para participar desse grupo, ou para seguir este grupo, algumas pessoas de outros grupos. E é interessante os grupos que eu achei. Realmente eu fiquei muito impressionante. Nome de um grupo: Cortar os Pulsos. E aí você vai ver várias fotos de pulsos cortados, sangrando, as pessoas dizendo, e as cicatrizes ali, e as experiências de quantas vezes já cortaram os pulsos, né? Outro que me segue é Suicidas em Silêncio. Outro grupo que me segue: Eu quero morrer sozinho, ninguém me entende, depressivo, desesperado. E aí você vai vendo assim, são grupos que têm 2.000 pessoas seguindo, 3.000 pessoas seguindo, né? Desse tipo assim, né? E uma das grandes coisas que a gente vê em comum nesse grupo é gente que fala da morte o tempo todo. Gente que fala da morte, que quer morrer, da solidão, das desilusões de amor, das frustrações da vida, e ficam falando. E eu tenho respondido para eles, não biblicamente, mas de forma da sabedoria, vamos dizer assim, natural. E eu falei para eles algumas vezes assim: olha, uma mentira repetida 17.300 vezes, ela configura uma realidade, né? Que é o autor do Admirável Mundo Novo, o Aldous Huxley, que falou isso, num livro que ele escreveu em 1932 ou 36, e você começa a ver que quando você repete as coisas,
negativas ou de morte, aquilo meio que vai aumentando até que uma hora, porque numa das postagens que eu vi, um daqueles suicidas em silêncio dizia: eu começo a falar que eu quero me matar e no início era só uma possibilidade, agora eu já vejo algo mais perto de mim. E isso está rolando aí na vida das pessoas que estão administrando as suas vidas de maneira imprópria. A administração da vida ou a gestão da vida é algo fenomenal, porque quanto nós escolhemos de forma errada, ou quanto nós semeamos na nossa vida de forma errada, nós administramos de maneira equivocada aquilo que é um dom que Deus nos deu, que é a própria vida. E tem muita gente administrando mal a vida. Então, a mordomia ou a administração daquilo que nos é confiado por Deus é uma doutrina ou um ensinamento ou uma característica daqueles que amam a Deus para, de alguma forma, cuidarem daquilo que possuem ou daquilo que lhes foi confiado por Deus com uma característica de sabedoria e que faz com que aquilo aumente, faz com que aquilo cresça, faz com que aquilo melhore e não atrai destruição ou administra de forma imprópria e faz com que aquilo diminua. Daí a parábola dos talentos, onde Jesus explica que um ganhou 1, outro ganhou 3, outro ganhou 5, e aquele que ganhou mais fez multiplicar, e ele foi louvado e recebeu elogios, mas aquele que não fez nada com aquilo que ganhou, pelo contrário, enterrou, ou administrou mal, ele perdeu aquilo que ele tinha. E essa é a verdade e a realidade bíblica que nos aponta para uma das características principais da nossa administração, da própria vida, da nossa própria existência, que é ser cuidadoso com as palavras. E para que eu seja cuidadoso com as palavras, eu preciso ser cuidadoso com os meus pensamentos. Por isso a Bíblia diz lá em Filipenses, no que nós devemos pensar nas coisas que são lá do alto. E agora, de alguma forma, isso tudo vai sendo impregnado ou enfiado na nossa cabeça, me desculpem essa expressão, mas vai sendo enfiado na nossa cabeça essa ideia de morte, né? Antigamente tinha um jornal que a gente falava que a gente torcia ele e caiu um pouco de sangue. Hoje não é só o jornal, é qualquer dos sites de notícia, ou qualquer mídia social, vai ter gente falando de desgraça. Outro que me segue são feridos, é um grupo chamado assim, feridos, e eles me seguem. Eu não sei por que eles me seguem, talvez porque o perdão tem a ver com toda essa morte, né? E os feridos mostram lá fotos de gente ferida, foto de gente sangrando, foto de gente morrendo, foto de gente sendo trucidada, e as pessoas ficam revisitando aquilo. Eu, quando recebo uma mensagem de acidente, de assassinato ou de morte, eu deleto, não me mande, eu não gosto de ver, eu não tenho curiosidade para ver essas coisas. E tem gente que parece que vibra quando vê desgraça. Eu acho que isso é administrar mal aquilo que eu posso ver ou posso deixar de ver. Agora, a verdade é que todos nós recebemos uma vida 0 quilômetro. Se você nunca teve um carro 0, se você nunca teve um imóvel 0, se você nunca teve uma roupa nova, tem uma coisa que você recebeu que foi zerada, novinha em folha, que é a sua própria vida. Você nasceu novo, você nasceu novinho em folha. Amém, queridos? A gente nasce novinho, a gente nasce 0 quilômetros. E a partir da vivência, ou da existência, ou do desenvolvimento da vida, a partir da administração da vida, seja essa administração feita por quem pode administrar sobre nossas vidas, e depois a que nós fazemos em nossas vidas quando nós damos conta de resolver as nossas questões sozinhos, essa administração, ela vai determinar a qualidade de vida, o estilo de vida, a alegria ou a tristeza, o bem-estar ou o mal-estar, né? O desejo de vida ou o desejo de morte. E é por isso que você está aqui na igreja hoje, dia de domingo, porque você está administrando o seu tempo e buscando Deus para que a sua vida seja melhor do que a vida daqueles que administram sem Deus. Porque sem Deus é difícil, né? Tem até uma música antiga que fala, não dá, sem Jesus não dá, né? Daí os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não dá, sem Jesus não dá.
Alguns ainda não entenderam isso e vão tentando tocar a vida, administrar a vida com as suas próprias escolhas, com boa vontade, com boas intenções, buscando prazer. Muitos dos que seguem esse meu grupo, muitos, são jovens, às vezes adolescentes, decepcionados com amores que a vida lhes deu. Porque é impressionante. Você conhece as histórias, você fica impressionado. A pessoa parte para descobrir ou encontrar um amor. Aí ela facilita as coisas. Aí vai num bar, numa boate, num trio elétrico, vai numa escola de samba, vai num lugar desses, encontra pessoas, aí facilita bebendo um pouquinho para se soltar, encontra o amor da sua vida. E ali beija, e ali se agarra, e ali desfruta de um relacionamento intenso, quente, que dura pelo menos uns 40 minutos e nunca mais vê aquela pessoa na vida. E sofre porque foi usado, sofre porque foi largado, sofre porque foi traído, sofre porque ninguém respeita, não há valor, não há romance, não há mais homens interessados em romance na minha vida. E aí as pessoas vão trocando, porque escolhem errado. Administrar a vida que nos foi confiada a 0 quilômetro é um espetáculo, é um grande dom que Deus nos dá. Porém, a gente quer administrar do jeito que dá na cabeça, né? Faz um monte de coisa errada, semeia um monte de semente que não presta, faz um monte de opção equivocada, chega num monte de lugar que não deveria chegar e quer que as coisas deem certo, né? Uma das definições de insanidade é querer fazer as mesmas coisas e encontrar resultados diferentes. E aí a gente vem falar sobre consagração de uma criança, que ela é lindinha, ela é bonitinha, ela é maravilhosa, mas ela faz cocô e ela é barrenta e chora. E o pecado já está dentro dela. E como pastor, eu não sou político. Como pastor, eu não sou um agente social. Como pastor, eu nem sou um professor. Como pastor, eu digo, a solução para o mal do homem, que é bonitinho. Papai Noel também é bonitinho. Teve um Papai Noel bonitinho que botou a criancinha no meio das perninhas dele e ficou acariciando ela, rindo. E o pai tirando foto. Depois ele viu aquilo, aí foi indiciá-lo por pedofilia. Na cara, na frente de todo mundo. É lindo. Porque a gente não entende que às vezes as coisas são lindas, mas elas não são tão bonitas quanto parecem. E aí a vida vai sendo tocada, é uma beleza, é um espetáculo. Vamos lá. Né? Eu falo aqui que é a vida lá, Zeca Pagodinho. Né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como que a gente quer administrar a nossa vida? Isso fala da mordomia e fala da proposta de fé. Eu, enquanto pastor, eu digo para você que a solução para toda a existência ou a crise da existência não é filosofia, psicologia, terapia, remedinho, não é casamento, não é bom emprego, é anular o pecado que existe dentro do seu coração. E o único que anula e cura e salva e acaba com o pecado é Jesus Cristo, o único nome que tem poder, que está acima de qualquer outro nome. Então eu quero pregar sobre isso nesse momento onde os pais, eles trazem uma criancinha inocente 0 quilômetro. E aí os pais recebem agora um bem. E a grande pergunta que a gente faz é, como é que eu, que não consigo cuidar nem da minha vida, agora vou ter que cuidar de uma outra vida que me é entregue? Quando a Giovana nasceu, né, o médico pegou aquela coisinha, não era tão pequenininha, mas era uma coisinha menor do que ela é hoje, embrulhou num cartucho lá, um pano verde, que eu só me lembro disso, e falou, toma, pai. Eu falei, não quero. Foi exatamente a primeira expressão, né? Eu rejeitei, a minha filha me perdoa, rejeitada desde o nascimento, pobrezinha, traumatizada. Ele, toma, pai. Eu falei, não quero. Por quê? Não, porque eu posso quebrar, pode deixar cair no chão, eu tenho medo, doutor. Aí ele toma, aí ele botou no meu peito e largou, eu peguei. Quando eu peguei, eu falei, meu Deus, esse negócio veio para mim, essa pessoa veio para mim sem nada. Sem nada. Querendo comer, querendo beber, querendo vestir, querendo viver. E eu tenho que dar conta disso tudo. Eu não consigo, eu não sei, eu não dou conta. Foi a minha experiência quando eu recebi uma vida para cuidar.
E a minha experiência é, se eu não consigo escolher de forma apropriada, se eu não sei o que é melhor para mim mesmo, como que eu vou cuidar de uma outra pessoa que me é confiada? Bem, Lucas capítulo 2, versículo 21 e 40, conta uma história dessa. Lucas capítulo 2, versículo 21 até o 40. É um texto longo que conta a história da consagração de Jesus Cristo e eu quero ler com você. Diz assim, a partir do versículo 21, completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo, Gabriel no caso, antes de ele nascer. Verso 22, completando-se o tempo da purificação deles, mais ou menos 40 dias, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria, os pais de Jesus, o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito lá na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era um homem justo, piedoso e que esperava a resposta ou a consolação para o povo de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E o Cristo é aquele que vai morrer na cruz. Aquele que haveria de morrer na cruz que vem da parte de Deus. Verso 27. Movido pelo Espírito, ele foi no templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços, louvou a Deus e disse, e Simeão não era um macaco, era um homem. Tomou o menino nos braços e disse, ele não era do rei Leão, ele era um profeta, né? E disse, ó soberano, como prometeste, agora podem despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Eu não sei se ele levantou, né? Mas ele tomou nos braços e disse, os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todo mundo, de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Verso 33, a gente vai ler até o verso 40. O pai e a mãe do menino, José e Maria, estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, esse menino está destinado a causar a queda e soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Ela não deve ter gostado muito dessa profecia. Geralmente a gente gosta da profecia, eis que te digo, Deus está abrindo a porta, né? A gente gosta de profecia boa. O menino vai ser para queda, para levantar, vai revelar pensamentos do coração, e você, mãe, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era muito idosa, tinha vivido com o seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite, tendo chegado ali naquele exato momento, essas coincidências ou esses encontros que o Espírito Santo promove, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Essa é a história de Jesus, ou quando ele foi apresentado, ou quando José e Maria entenderam que deveriam administrar a vida do seu filho conforme a lei do Senhor. José e Maria entenderam, conversaram, combinaram que deveriam, bom, nós temos um filho, o que a gente vai fazer? Vamos fazer aquilo que Deus diz para a gente fazer. E o que Deus diz para a gente fazer? Vamos fazer isso. Então eles desejaram cumprir a ordenança da lei de Moisés, desejaram fazer o que está no texto bíblico. Administrar bem é desejar fazer aquilo que está no texto bíblico. Quando Josué ele recebe a sucessão, né, da liderança lá do povo de Israel, Moisés morreu, Josué recebeu aquela liderança, agora é contigo, Josué, o que eu faço? Olha, nunca cesses de meditar nesse livro da lei. Dia e noite, medita nele. Faz tudo quanto está escrito, que você vai se dar bem.
você vai prosperar, a vida vai dar certo. José e Maria entendiam isso, como Josué recebeu essa palavra, entendiam isso da mesma forma, e eles falaram, para a minha vida dar certo, eu preciso administrar, como a Bíblia diz para eu administrar, ou como a lei diz para eu administrar. Eles aguardaram o tempo certo para serem obedientes, conforme o tempo daquilo que estava escrito. Então eles aguardaram, era o tempo da purificação, foram lá e aguardaram no tempo, né? Se programaram, se organizaram. Viajaram de lá de Nazaré, que fica num lugar chamado Galileia, até Jerusalém. 150 quilômetros. Se você botar no Google, tem lá. Nazaré tem até hoje, Jerusalém tem até hoje. Mais ou menos 150 quilômetros, que equivale a 30 a 36 horas de caminhada. Eles não tinham trem, não tinha Uber, não, quando Jesus nasceu. Então, eles andavam ou a pé, ou andavam em cima de animais. Então, ou era 30 a 36 horas de caminhada, ou 10 a 15 horas em cima de um animal. Eles levaram um sacrifício, 2 rolas ou 2 pombinhos para oferecer ao sacerdote. Então, você vê o esforço que os pais fizeram para administrar o nascimento ou administrar o momento do nascimento do seu filho diante de Deus. Porque, às vezes, a gente pensa que fazer as coisas que Jesus quer que a gente queira, que Ele faça, que nós façamos, né? Às vezes a gente pensa que é fácil, é automático, é instantâneo. No caso aqui de Maria e José, tiveram que viajar. Viajaram e gastaram dinheiro, porque quando a gente viaja, a gente gasta dinheiro, né? Quem aqui já conseguiu viajar sem gastar dinheiro? Então, eles se organizaram. Talvez tenham alugado um transporte, né? Pegaram aquele burrinho, foram lá e saíram de nada. Cansaram na viagem. Gastaram dinheiro, largaram as suas vidas para poder fazer essa viagem, tiveram que arrumar férias, tiveram que pedir licença no trabalho, tiveram que faltar ao trabalho. Vamos lá, vamos trazer a Bíblia para o dia de hoje. Olha quanto esforço foi necessário para eles administrarem a vida segundo a Bíblia os orientava, segundo a lei de Moisés os orientava. Então não é automático, eu vou viver, vou ser crente, vou fazer as coisas. Não, dá trabalho, irmãos. E custa dinheiro, e custa tempo, e requer a sua administração. Então, eles pararam a vida deles, primeiro tiveram que entrar em acordo, que já é um milagre, né? Um marido e uma mulher, com um filho recém-nascido, entrar em milagre. O marido quer dormir e a mulher também, e a criança quer mamar. Então, estava uma confusão. E aí, eles organizaram a vida para arrumar tempo, para arrumar forças, para poder dedicar dinheiro, para poder dedicar tempo, sair de Nazaré, foram lá para Jerusalém, chegaram lá, ainda levaram oferta para o pastor. Naquela época não tinha arzinho condicionado, não tinha cadeirinha dessa bonita, nem tinha um pastor legal assim, cheiroso, que tomou banho, botou um perfume. Eu não sei como é que era, mas Israel é quente, irmãos. O negócio é quente. 36 horas de caminhada, naquele solzinho, não tinha ar-condicionado no Uber. Então, eles vinham no sol. Cansados, suados, chegaram lá e encontraram o quê? Encontraram um templo, devem ter tomado um banho na piscina na entrada para se purificar, e aí foram ao sacerdote, levaram a oferta. Agora você vê o tamanho do investimento, a dedicação, o envolvimento, quer seja na área do pensamento, quer seja na área financeira, quer seja na área do tempo, para dedicar a sua vida a fazer aquilo que estava escrito na lei de Moisés, ou para cumprir a palavra de Deus. Por isso que consagração, ainda que seja de uma criança, ela envolve a administração e toca em cada uma das nossas vidas, porque você começa a pensar quanto você administra a sua vida para você poder vir à igreja, para poder você estar na igreja, para você poder dedicar tempo para a igreja, para você poder dedicar tempo para Deus, né? É assim que nós administramos a nossa vida com Deus. A vida com Deus não pode ser colocada como uma administração secundária. Porque se é uma administração secundária e eu vou administrar outras coisas na frente, eu não vou conseguir coadunar, ou de alguma forma levar em paralelo, administrar duas coisas, porque ou eu vou na igreja no dia 22 de dezembro de 2019 de manhã, ou eu vou para a praia. Não dá para ir para os dois lugares na mesma hora, até porque a lei física, já citada aqui hoje, diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, no mesmo espaço. Então você vê que a gente tem que fazer escolhas para administrar a nossa vida.
E a primeira escolha que eu quero falar para você é que você administre bem a sua vida. E se você quer administrar bem a sua vida, fecha a sua boca da derrota e começa a falar de coisas boas, que de boas palavras transborde o seu coração, que você aprenda a administrar as suas palavras. Por quê? Porque se você ficar repetindo, aquilo vai virar uma verdade na sua vida, até porque a fé vem pelo ouvir. Eu falo, meu ouvido ouve, eu tendo a acreditar. Então, cuidado com aquilo que você fala, administre bem a sua vida. Administre a sua vida como José e Maria fizeram. Vai precisar investir tempo. E no caso aqui de José e Maria foi uma parceria no casal para obedecer a Deus, parceria para a atenção do momento certo de fazer a consagração. Não era antes, não era depois, era no período certo. Ajuste na agenda, guardar, dedicar recursos. Agora, o que é? Além de guardar a boca, além de parceria que a gente precisa fazer, ajuda dos nossos irmãos, por isso a gente vem na igreja, para a gente ser ajudado, para que nos ajudem a caminhada da fé, porque a fé é aquilo que vai ajudar a eu acreditar no que Jesus fez para mim, entrar debaixo da graça, me livrar do pecado e resolver todas as questões que são de destruição na minha vida, sejam elas físicas, emocionais, espirituais ou financeiras. Não há outra solução. O nome é o nome de Jesus, é Ele que resolve. Então eu peço essa ajuda, eu entro nessa parceria, eu entro nessa igreja ou em outra, e eu começo a buscar a Deus para administrar a minha vida de maneira adequada. E aí a gente precisa entender o que é mordomia. Salmo capítulo 24, versículo 1, o texto bíblico lá, o salmista, ele fala: do Senhor é a terra, tudo o que nela existe. Até aqui estamos falando de todas as coisas, né? Então, do Senhor é a terra, tudo que nela existe, o mundo inteiro. Agora aqui ele fecha a questão. E os que nele vivem. O Senhor é dono de todas as pessoas da terra. Do Senhor é a terra. Ele é o dono da casa, mas Ele também é dono das pessoas que vão na casa. Ele é dono da minha vida, mas Ele é dono também do meu filho que nasce a partir de mim. O filho que nasce a partir de mim não é meu, é do Senhor. Aí começa a complicar, irmãos. Começa a complicar. O dinheiro que eu ganho no fim do mês não é meu, é de Deus, que Ele deixa comigo para administrar. E eu reconheço isso ao entregar o dízimo. Aí começa a complicar. O casamento com que eu casei não é para me fazer feliz, porque se eu esperar que uma pessoa me faça feliz, eu estou tragicamente iludido. Ninguém me consegue fazer feliz, nem eu consigo fazer ninguém feliz. O meu casamento é para a glória de Deus. Então, se eu tenho um cordão de 3 dobras, não se arrebenta com facilidade. Mas se eu tiro Deus do processo, eu me encontro com a natureza humana e me deixo ser encontrado. Aí dá ruim. Então, eu começo a entender que mordomia é uma administração que eu começo a entender de algo que não é meu. Por isso, eu comprei um livro sobre feminismo e comecei a ler. E um dos movimentos, uma das diretrizes do movimento feminista é: o corpo é meu, a mulher dizendo, eu faço do meu corpo o que eu quiser. A Bíblia diz exatamente o contrário. O corpo é do Senhor. O corpo não é teu. O corpo é do Senhor. Você vai cuidar bem do teu corpo. Por isso que é pecado quando eu vou ter relações sexuais com alguém, porque é um pecado do meu corpo, que não é meu, é do Senhor. Paulo chega a dizer, já não sou eu quem vive. Gálatas 2:20, mas Cristo vive em mim. Cristo chega a dizer que Ele é o cabeça do corpo dele, que é a igreja. Então, se tem uma coisa que não é nosso, é o nosso corpo. O corpo não é meu para eu cortar quando eu quiser. O corpo não é meu para eu abortar quando eu quiser. O corpo não é meu para eu tirar a vida quando eu quiser. O corpo é do Senhor.
E o movimento feminista é um movimento que, nesse ponto, tenta achar uma solução humana, natural, para uma tragédia social provocada pelo pecado, que é o estupro, que é o aborto, que é a gravidez indesejável. São questões interessantes. E como professor de ética, eu lido com isso continuamente. São questões interessantes. O problema é que a saída para essas crises, o crente não pode compreender dessa forma. A saída para essas crises, e essas crises existem, elas precisam ser, de alguma forma, administradas com outras soluções. Porque senão eu vivo na igreja, conheço a lei do Senhor, mas como José e Maria não sigo a lei do homem. E a lei do homem, ela é muito bem intencionada, às vezes, ela quer produzir uma qualidade, ela quer produzir respostas, e ela ajuda, mas, de alguma forma, eu que sou uma pessoa de fé, que tenho a influência do Espírito Santo, descobri que o problema do homem não se resolve com outro homem, se resolve só quando esse homem se rende a Jesus Cristo e o chama de Senhor. E chamar alguém de Senhor é dizer, quem manda é você, não sou eu que mando. Então, nada é meu. Por isso que eu doei meu fígado, queridos. Vocês acham que eu sou uma pessoa retardada, anormal? Não respondam. Mas vamos tentar outra pergunta. Vocês acham que eu, de sã consciência, faria... Não, outra pergunta. Você acha que eu queria fazer isso? Pronto. Não queria. Mas o meu corpo não é meu. Porque se o meu corpo fosse meu, eu diria, não dou nada, é meu. E se eu fosse dar, eu ia querer ganhar algum dinheiro, alguma vantagem. Por isso que os médicos ficaram surpresos. Como assim? Como assim? Você quer dar? Não, peraí. Aí psicólogo, terapeuta, enfermeira, advogado, 8 testemunhas, só para confirmar que eu não estava maluco, porque eu queria dar uma coisa que era minha. Não é meu, o meu corpo é do Senhor. Então eu administro a minha vida de acordo com uma palavra que eu recebi, que é a palavra de Deus. Por quê? Porque eu entendi que do Senhor é o mundo, a terra, tudo o que existe e os que nele vivem. Eu vivo nesse mundo? Eu sou desse mundo? Então eu sou do Senhor. Eu posso me render ao meu dono, ou eu posso continuar vivendo uma vida batendo queda de braço com o meu dono. Eu posso me render ao meu dono, servir ao meu dono, ou eu posso ficar brigando com ele de picuinha. Quando ele vira as costas, eu faço as coisas só de birra. Quando eu me rendo ao meu dono, eu perco, a meu ver, alguns direitos. Mas eu ganho tudo aquilo que ele me oferece. E aí começa o relacionamento de um crente com o seu Deus. Quem é o Deus que você serve? O que esse Deus que você serve oferece para você? O meu Deus me oferece a vida eterna. O meu Deus me oferece salvação da minha alma, libertação do meu pecado. Então, se eu não sei o que é pecado, se eu não sei o que é meu, o que não é meu, se eu não reconheço a existência de Deus, se eu não reconheço a lei de Deus, se eu não reconheço a palavra de Deus, eu vou rejeitar isso tudo. Mas não quer dizer que eu vou ficar livre desse processo. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque do Senhor é tudo. Não depende se eu vou me render ou não, é fato. Eu gostando ou não gostando disso, eu querendo ou não querendo isso, eu achando justo ou injusto, beleza. Por isso que no meu grupo eu decidi perdoar, tem um monte de gente se sentindo injustiçada, se cortando, se matando, falando em suicídio, falando em derrota, falando em desgraça, falando em tristeza, administrando mal a vida. Por quê? Porque não aceitam o que a vida lhes ofereceu. Mas todos nós nascemos 0 quilômetro. Né? Todo mundo aqui nasceu bebê? Hein? A Laurinha nasceu velhinha ou nasceu bebê? Veio sem nada. O pai e a mãe agora vão dizer para ela para onde que ela vai. Ela quer estar aqui? A Laurinha quer estar aqui? Ela nem sabe onde é que ela está. Alguém está administrando a vida para ela. Alguém é dono dela. Alguém é senhor dela. Alguém leva ela. E aí Jesus vira e fala, vocês têm que ser como crianças. Vocês querem aprender? Sejam como crianças. Então tem que aprender com a Laurinha. A Laurinha veio para onde ela queria? Não, ela foi trazida. Ela usou a roupa que ela queria? Oh, que bonitinha, olha essa roupinha da consagração. Essa roupinha. A gente escolhe. É assim que Deus faz com cada um de nós.
Ele escolhe a nossa roupinha. Ele escolhe para o lugar que Ele quer levar a gente. Ele escolhe a mamadeira que Ele vai dar. E se a gente fica doente ou chorando, Ele entra em agonia, porque Ele quer resolver os nossos problemas. Por isso que Ele amou tanto você, de tal maneira, que enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O problema é que a gente cresce. E quando cresce, se afasta do entendimento de que Deus é dono de tudo. E queremos ser dono de todas as coisas. Dono do próprio corpo, dono do próprio tempo, dono do próprio dinheiro, dono das próprias palavras. E aí a gente administra mal. Mal. Administra com insensatez. Administra sem fidelidade àquele que é dono de tudo. Lucas 12:42. Esse texto aqui fala: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega até dos seus servos, para lhes dar a sua porção de alimento no seu devido tempo? Então veja, o Senhor, que é o dono de todas as coisas, pergunta: quem é que vai administrar direito o que eu estou dando? Quem é que vai fazer as coisas com fidelidade e sensatez? Não é o senso comum, não é o que todo mundo acha, não é o que todo mundo faz, é a sensatez de Deus, do dono. Porque se eu sou dono e eu transfiro a administração de alguma coisa que é minha, eu quero que a coisa seja do meu jeito, para você fazer o que eu quero que você faça. E se você não faz do meu jeito, que eu quero que você faça, eu demito você e coloco outro no lugar para fazer aquilo que eu quero que você faça, do meu jeito. Então Deus, Ele pergunta: quem é que vai administrar a vida? Uma criança? A sua própria vida? As escolhas? De maneira sensata, de maneira fiel, reconhecendo que o Senhor é dono de todas as coisas. Então há uma grande pergunta, um questionamento. E eu posso dizer para você que não foi fácil para José e Maria ouvir o que eles ouviram. Lucas 2:33. Eles ouviram, talvez a mãe e o pai tiveram grandes planos. Imagina, Leandro e Tássia, nasceu Larinha, o Leandro pensa: ela vai ser flamenguista. Levei ela para todos os jogos do Flamengo. Ela tem macacão do Flamengo, bandeira do Flamengo, copo do Flamengo. Aí a menina cresce, quando tem 8 anos, conhece uma paixão da vida dela, porque é a época de se apaixonar. E o camarada, ele é vascaíno, só para poder, assim, ter um toque de crueldade, uma maldade daquela, assim. A mãe vai ser traspassada na alma. A minha filha, pelo menos tricolor, que eu tive que abrir mão, eu tive que trair por causa do meu marido. Não. Aí a Laurinha escolhe. Vascaíno. Não. Só em falar isso, o Leandro já fica agoniado. Foi esse o sentimento de José e Maria quando ouviram o profeta. O profeta vira para José e Maria e fala: esse menino vai causar problema. Mãe, tu vai sofrer. Não. É meu filho, minhas regras. É meu filho, é do meu jeito. Vai ser flamenguista. Eu estou dizendo, eu vou fazer força. Eu vou comprar o título de sócio torcedor já desde nascença. Aí a criança cresce e toma as próprias escolhas. E é exatamente o que nós fazemos em relação a Deus. Deus, quando você nasceu 0 quilômetro, Ele tinha planos para a sua vida, tinha sonhos para você. É meu filho, eu quero do meu jeito, eu levo para onde eu quiser, eu faço do jeito que eu quiser. Mas aí o filho cresce. Diz para a mãe: não sou mais menino, agora quem manda na minha vida sou eu faço o que eu quiser, eu escolho o que eu quiser, igreja estou fora, Bíblia estou fora, crente estou fora, eu quero aproveitar a vida é uma só, deixa eu viver, e vai administrando a vida conforme acha melhor. A administração não necessariamente vai ser fazer o que nós queremos fazer, ou a administração com sensatez, ou a administração com fidelidade, ou a administração não é administrar, é ser proprietário. A vida da fé, ou a vida dos crentes, ou a vida do servo de Deus convertido, é entender que do Senhor é a terra, o mundo e tudo o que neles há. É entender que eu não tenho direitos porque eu não sou dono, então eu vou administrar o que me foi confiado. Administrar segundo a Bíblia, ou segundo Deus, é exatamente isso.
Porque a gente quer coisas. Às vezes um tablet da Samsung novo, que tem uma canetinha, que não serve para nada, mas você faz a propaganda, quer apoio, eu quero apoio, é muito bom, e você vai fazendo propaganda, porque você quer que todo mundo diga para você, é muito importante. Mas a Bíblia vem e fala que José e Maria ouviram de Jesus, esse menino vai dar problema para muita gente, você vai sofrer por causa desse menino, mãe. Será que José e Maria voltaram nessa igreja para conversar com esse pastor? Será que eles ouviram o que eles queriam ouvir? Porque administrar não é ouvir o que a gente quer ouvir. E aí a gente começa a ver, né, que consagração é um reconhecimento de que não é nosso. E aí, como assim não é nosso? Como assim o meu filho não é meu? Como assim a minha vida não é minha? Como assim o meu tempo não é meu? Como assim o meu dinheiro não é meu? Como assim o meu marido não é meu? É assim. Minha mulher não é minha. Meu emprego é meu emprego, o meu carro é o meu carro. E sobre carro é muito importante, porque quando o motorista entra no carro, ele acha que ele está num território, tem um exército. E se algum território inimigo atacar, esse motorista que tem um exército, ele ataca. Ataca com a buzina, ataca xingando, às vezes ataca jogando o carro em cima. Antigamente, muito tempo atrás, alguns caminhoneiros usavam uma calota em cone para atacar com a calota, para ferir o outro. Eu aprendi do meu pai, desde que eu nasci, o meu pai dizendo, o meu sonho era ter um carro com para-choque de trilho de trem. Para quando vier eu deixar rasgar a lateral e falar, desculpa, foi sem querer. Porque quando você está no teu território, tem que ser a tua regra, é o teu espaço, é do teu tempo, é do teu jeito. Aí você vem para a igreja, vem consagrar uma coisinha dessa, pequenininha. Peraí, não é meu? Não vou dar não. Não vou dar não. Não vou entregar, não. Eu vou reter. Vou reter o dinheiro que deveria ser dado, vou reter o tempo que eu deveria ter dedicado à igreja, eu vou reter o filho ou a filha, a minha própria vida, eu vou administrar. Quem manda? Quem manda? É disso que fala a consagração. Quem manda? Quem é o Senhor? Aí você tem os movimentos que defendem as causas dos grupos menos favorecidos. E a Bíblia diz que quem defende a minha causa é o Senhor. E agora quem manda? O grupo que defende o direito dos negros, das mulheres, dos gays, não sei se eu posso falar gays hoje, dos que têm um gênero que querem escolher, um grupo que, quem defende o meu direito? A Bíblia diz que quem defende o meu direito é o Senhor. E é isso que você vai falar, pelo menos aqui quando a gente igreja. Porque a gente aqui prega a fé. Então, quando a gente está fazendo a consagração da Laurinha, também é um desafio para que nós possamos consagrar a nossa própria vida. Entregar a nossa própria vida a Deus. Eu vou escolher para onde eu vou? Não, Senhor, o que Tu queres que eu faça? Para onde eu vou? Para onde eu irei? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Então eu escolho. Antes de tomar a decisão, antes de fazer as coisas, eu preciso analisar, pensar, perguntar, é o que o Senhor quer, Deus? Esse é o Teu plano para a minha vida? Eu imagino o prazer que determinada pessoa vai ter quando a filha fizer lá 8 anos, 9 anos e falar, pai, eu escolhi, eu vou ser Flamengo porque eu quero. Não porque o Senhor... Né? Mas como é triste quando o filho fala, pai, muito obrigado, mas eu não quero isso que você quer para a minha vida, não. Não gosto, quero outra coisa para a minha vida. O pai decepciona. Porque o pai dos céus nos fez com planos. Ele tem propósito para a sua vida. Só que os planos do Pai Celestial não são os planos do Pai natural. Por isso que tem uma canção dos filhos que ela diz exatamente isso. Não és como o Pai natural, vírgula. És perfeito. Porque às vezes a gente olha no nosso pai natural, imperfeições, dificuldades, limitações, problemas, e é melhor mesmo não imitar. Porque se imitar, a sua vida vai ficar tão destruída quanto a vida do seu pai, da sua mãe. Legal, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é da perfeição de um Deus que criou você para viver num mundo perfeito. Que mundo perfeito? Um mundo onde Ele é o Senhor. Ah, isso é loucura. A própria Bíblia explica. É loucura. Só quem crê que entende. Então veja, consagrar um filho a Deus, no caso a Laurinha,
ou consagrar a vida através do batismo, ou se consagrar a Deus, é dizer, eu não vou jogar conforme as regras que todo mundo joga, não. As minhas regras são outras. As minhas escolhas são outras, os meus planos são outros, porque alguém disse para mim, eu é que sei que pensamento que tem a respeito de vós, e eu acreditei, e eu entrei nesse pensamento, e eu me submeti a esse pensamento, e eu me rendi a esse pensamento, e eu me tornei escravo desse pensamento, e eu adotei essa postura para a minha vida, eu sou servo. É disso que se fala a respeito de consagração. Claro que a gente tem vontade de fazer um monte de coisa, mas a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, é isso que eu quero fazer. Porque eu sei que é dessa forma que eu vou administrar a minha vida, para que a minha vida vá bem.